Deuteronômio 11, vamos ler do 18 ao 20? Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos portões e nos seus portões. Ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos, andando pelo caminho, assentado com eles, na hora das refeições, antes de dormir. Ensine os seus filhos a todo tempo, em todo lugar. Queridos, Israel tinha vivido escravo no Egito, prisioneiro no Egito, por mais de 400 anos. Por mais porque deu mais, tá? Não foi 400 redondo, foi um pouco mais. Fala 400 porque é a forma que o judeu conta as coisas. Eles arredondam, né? Tipo assim, era 430, 433, eles põem 400. Se está mais perto do 500, eles põem 500. É assim que o judeu conta. Mas foi um pouquinho mais de 400 anos. Quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, anda os 40 anos pelo deserto, vai viver uma nova fase numa nova terra, Deus vem reestruturar agora o seu povo. Deus vem mostrar para eles que existe um só Deus, vem mostrar para eles que agora é uma nova cultura, agora é um novo relacionamento, agora são tudo novo. Existem novas regras, novo sistema de vida, tudo novo. E entre tudo isso, Deus chega para o pai, porque o foco era o pai, ele chega para o pai, do pai passava para a esposa e aí vinham os filhos, e ele diz o seguinte: olha, você vai pegar o que eu estou te ensinando, os mandamentos primordiais, e você vai escrever em alguns rolinhos, vai colocar aqui, pendurar no braço, que era a forma que eles usavam, né? Porque nós estamos falando de algo há milhares de anos atrás. Eles tinham os filactérios, que eram umas caixinhas com os principais mandamentos, umas caixinhas, tipo caixinha de promessa. Ontem a pastora Luana me mostrou uma caixinha de promessa, era tipo aquilo, mas eles punhavam a cordinha, pendurava aqui, feita com couro, ou pendurava aqui, e ali tinham uns filetezinhos escritos de alguns mandamentos, que ali eles pegavam, né, escrito em couro de animalzinho, de alguma forma assim, tinha alguma forma ali que eles pegavam ali os mandamentos. Escreva no umbrais da porta, nos umbrais das janelas. Escreva os mandamentos. Sirva ao Senhor acima de tudo, tema a Deus e tal, os principais mandamentos. Por que era para ter isso? Para que ele sempre estivesse revendo, sempre estivesse relembrando. É o processo, irmão, de quando nós fomos ensinados na escola. Se você perguntar para mim tabuada, eu sei falar. 7 vezes 8, 56. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 8, aí já vai falando na memória, né, também, né? 8 vezes 9, 72. Aí se eu for ao contrário, eu lembro. 7 vezes 7, 49. Mas por quê? Porque lá na escola eu ficava 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Não é assim que a gente aprende? Então, imagina, eu gosto muito do efeito da madeira e do martelo. Você pega a madeira, pega um prego grande, e aí você vai batendo, pá, pá. Cada vez que você vai batendo, o prego vai entrando na madeira, concorda comigo? Até que chega um momento que o prego se tornou parte da madeira. Por isso que Deus falava: olha, escreva os mandamentos nas portas, nas janelas, para todo tempo seus filhos estarem relembrando, até que isso fique pá, 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 entrou no coração deles. De tanto você martelar, de tanto você repetir, vai entrar dentro deles, vai ficar dentro deles. Então Deus estava dizendo: ensine a eles a me servirem, ensine a eles a serem fiéis comigo, ensine a eles a andarem comigo, e tal, e assim por diante. Deus deu essa ordem primeiramente ao Pai, e que aí, como eu disse, o Senhor diz, eu ensinei ontem, uma adjuntora, adjuntar, juntou, uniu.
Então agora a mãe também tem esse papel, mas o principal é do pai, mas a mãe também tem isso. Daqui a pouco eu vou te explicar com detalhe como que se separa isso lá na frente, quando tem filho homem e filho mulher, filhinha mulher. Agora olha só, a obrigação de ensino é dos pais. Aí o que o diabo fez? Como que o inimigo pensou? Peraí, isso aqui é um princípio. Lembra que eu ensinei no primeiro dia da conferência, na primeira pregação, como vai quebrando-se os princípios e aí a terra vai entrando debaixo de maldição? Como que se vai quebrando o princípio no coração do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais? Quando não se há o ensino. Aí o inimigo pensou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que eles fiquem terceirizando a obrigação do ensino. Porque, queridos, o diabo conhece a Bíblia toda. Eu tenho 2.700 versos memorizados. Às vezes falha algum, mas eu tenho 2.700 versos memorizados. Ontem mesmo, quando eu li aqui para você, ele não enxerga. Lógico que é mais inteligente, percebeu que eu tinha memorizado e estava citando. Eu tenho 2.700 versos memorizados. O diabo tem a Bíblia inteira. Ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou o Salmo 91, porque está escrito, joga-te, porque os seus anjos vão te segurar, vão te pegar. O diabo, ele não tem medo do Salmo 91. O diabo só respeita o Senhor do Salmo 91. É muito diferente. É muito diferente quando você começa a entender isso. Então o diabo pensou assim, vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar, fazer eles terceirizarem. Porque aqui eles quebram um princípio. Qual é o princípio? Pai e mãe, a obrigação de ensinar é tua. A obrigação do ensino é tua. Vamos fazer eles terceirizar. Eu não estou vendo muita mudança nos meus filhos. Parece que lá na salinha do DDI não se ensina muita coisa. Exemplo, tá? Meu filho tem mudado pouco, meu filho aprendeu só uma outra coisinha. Aí vai se terceirizando. Meu filho, fica tranquilo. Quando eu falo ensinar, eu não falo de que você vai ter que saber matemática, geografia, geometria para ensinar para o seu filho. Isso aí tem escola. Eu estou me referindo a ensinar principalmente as coisas básicas da vida e, acima de tudo, coisas espirituais. É isso que eu me refiro, que a palavra de Deus estava se referindo a ensinar. Aqui começa ensinando a palavra de Deus, mas você vai ensinar também sobre coisas básicas da vida. E assim por diante. Agora vai vendo aqui dentro do desenvolvimento da mensagem. Aí o diabo então confundiu o homem, os cristãos, né? E fez com que eles terceirizassem o ensino. Quando na verdade isso é errado. Quando você terceiriza o ensino, você está quebrando um princípio. Ensine os seus filhos assentado, andando pelo caminho, antes de se deitar. Ou seja, em todo momento que haver uma necessidade, lá está você ensinando os seus filhos. A todo momento. É assim que as coisas têm que acontecer. Agora, para você entender melhor esse plano de fundo que eu pus aqui para você entender com detalhes, eu separei as três maiores linhas de ensino que existe. E como que você tem que desenvolver o ensino para os seus filhos dentro disso. Lembrando que em Provérbios 22, verso 6, diz: ensine o menino o caminho que ele deve andar. E detalhe curioso, detalhe muito curioso, na cultura de Israel, até hoje é assim, até 20 anos de idade ele é considerado menino. Por que Jesus batizou, ele tinha 30 anos? Você nunca parou para pensar por que Jesus se batizou só com 30 anos? Porque é simples. Para o israelita, para o judeu, a pessoa é considerada adulta exatamente com 30 anos. Até 20 anos, lá, ele é considerado menino. Dos 20 anos, por isso que só entrava no exército com 20, no tempo de Davi e tal. De 20 anos a 30 ele é considerado jovem. Aqui não, aqui nós temos pré-adolescente, né? Adolescente, jovem, assim. Lá é assim. Agora veja só o seguinte aqui, dentro de todo esse contexto. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina o menino. Dentro desses 20 anos, ensina a criança, o adolescente, o jovem para a nossa cultura aqui. Ensine.
Não é porque seu filho agora está com 20, 22 anos que você vai deixar de ensinar, continue ensinando. Ensine o menino o caminho que ele deve andar. O que o momento, o que a cultura anda tentando enfiar na cabeça da população? Através daquela emissora da rede esgoto de televisão, através de outras fontes de mídia, o que eles tentam enfiar? Que você tem que deixar o seu filho escolher. Você precisa sim, você pode sim, deixar o seu filho escolher coisas simples, que não vai influenciar na verdade espiritual que você quer transmitir para ele. Você pode deixar o seu filho escolher entre, filhinho, o que você quer? Prefere azul ou prefere verde? Escolher coisas simples assim. Fora isso, a Bíblia não disse, deixe o seu filho escolher o caminho que ele deve andar. Não. Provérbios 22:6, ensine o menino o caminho que ele deve andar. Agora, o Antigo Testamento, ele se completa no Novo. E o que diz o Novo? João 14, verso 6, disse-lhe então Jesus, eu sou o caminho. Então ensine o caminho que o seu filho deve andar. E qual é o caminho? Jesus, Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ensine, é isso o seu papel. Ensinar, não é deixá-lo escolher. Lá na frente, quando ele souber com precisão, direita e esquerda, o bem e o mal, aí você já não se responsabiliza mais. Aí é a hora que ele vai dizer, sim, eu quero seguir o caminho que o meu pai colocou. Não, eu não quero. Por mais que meu pai falou, eu aprendi coisas erradas pelo caminho e eu não quero. Aí é a decisão dele. Mas até chegar o momento onde ele possa dizer, vou continuar no que meus pais colocaram, ou não vou continuar, você não deve deixá-lo escolher, você deve ensiná-lo por onde ele deve andar. Nós vamos nessa mensagem trazer muitos momentos aqui de como que você vai desconstruir o que a mídia suja, o que a cultura corrompida está tentando construir de errado no seu filho. Então fique bem ligadinho. Para ficar mais pontuado, mais concluído de uma forma mais ampla e perfeita, eu separei as 3 áreas de ensino, aonde dentro dessas 3 linhas de ensino, tudo que pode estar pertinente a ensinar o seu filho vai estar dentro desses 3 contextos aqui. Quem está preparado para aprender, diga amém. Amém. Vamos lá, primeira área de ensino é a área do ensino de coisas espirituais. Área de ensino espiritual, tudo começa por aqui. Tudo. Irmãos, quando uma criança nasce, você pega o bebê, a mamãe principalmente, primeiro contato do bebê é com a mãe. Você coloca o bebezinho no colo da mãe, a criancinha, ela começa a fazer assim, ó. Ela meio ao chorinho, né? Porque tudo é diferente para ela, tudo novo. Ela fica assim, porque ela está sentindo o cheiro do bico do peito da mamãe que já está com leite. Mesmo que a mamãe esteja com a blusinha por cima, ela já está sentindo o cheirinho do leite. Instintivamente, ela já começa, do jeitinho dela, querer o seio da mamãe, porque ela quer mamar. É instintivo. Isso quer dizer que dentro do ser humano, instintivamente, nós temos uma necessidade por aprender. Instintivamente, está dentro de nós queremos aprender. Eu quero aprender. É como se você fosse um bebezinho e você tivesse assim, aqui dentro, ó. Eu quero aprender, alguém me ensina, por favor, eu quero aprender as coisas, alguém me ensina, é tudo muito novo aqui para mim, eu estava num lugar diferente, alguém me ensina, o que eu posso aprender? Todos nós temos esse despertamento dentro de nós. E nós vamos crescendo com esse despertamento de querer aprender. Tanto é verdade que todo ser humano tem isso, chega uma fase da criança, que a criança fica, por quê? Por quê? Por quê, né? Se o pessoal está rindo, porque todo mundo passa isso. Talvez seu filhinho está nessa fase, né? Sua filhinha. Por quê, pai? Por quê, mãe? Mas por quê? Aí você vai explicando, ele traz outro porquê. Tem hora que até estressa de tanto porquê. A criança, o ser humano, está dentro dele. Ele quer aprender. Se você não ensinar, ele vai querer aprender com outras pessoas. É automático. E o diabo já entendeu isso. Aí o diabo prepara
prepara pessoas no plano dele exatas para ensinar o seu filho, para ensinar a sua filha, adolescente, jovem ou criancinha, porque você está negligenciando e não está ensinando. Ah, não quer ensinar? Está quebrando o princípio? Deixa que eu vou ensinar. O mundo espiritual funciona assim. Deixa que através da televisão eu vou ensinar, que através dos youtubers perturbados eu vou ensinar, e assim por diante. Agora, a fonte espiritual é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos procurar por respostas espirituais. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano, em qualquer parte do mundo, ele vai querer pender, ele vai pender para um lado espiritual. Por que eu estou aqui? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Por que está acontecendo esses males na minha vida? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Ela vai querer se despertar para o lado espiritual. Quando eu fiquei cego, eu tinha 23 anos de idade, eu fiz 10 cirurgias em 6 meses. Esse olho direito meu eu já tinha perdido completamente, então eles tentavam recuperar esse olho esquerdo. Olha aqui para mim, se você observar, esse olho esquerdo meu, ele é meio baixo. Ele é meio, parece que está com o farol baixo. Porque esse aqui foi feito 10 cirurgias em 6 meses para tentar recuperar. O que aconteceu? Enquanto eu tinha esperança de voltar a enxergar, eu pensava assim, mal vejo a hora de voltar a enxergar, ir para balada, ir para bebedeira, porque eu era desse time, né? Até contei meu testemunho para vocês um tempo atrás. Aí o que acontece? Quando veio a última notícia do médico que não dava mais para recuperar, eu chorei e disse, isso aconteceu comigo porque eu não tenho Deus. Ou seja, com 23 anos de idade, eu comecei a despertar que eu precisava de Deus. Só que eu fui errado. Para onde que eu fui? Para o espiritismo, eu fui para a mesa branca, para o kardecismo. Por quê? Porque as pessoas que estavam próximas de mim estavam me apresentando o kardecismo. Porque eu vim de uma família católica não praticante, então o nome já diz, não praticante, mas agora, cego, eu entendi que eu precisava de Deus. Então eu achava que Deus estava no espiritismo, porque afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Eu aprendi com Roberto Carlos. Quem é católico, levanta a mão. Quem é espírita, levanta a mão. Quem é evangélico, levanta a mão. Aí o Roberto Carlos, num show, fez assim, bicho, todos os caminhos levam a Deus. João 14,6. Disse então Jesus, eu sou o caminho, singular, não é plural. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí eu vi que eu estava sendo enganado. Quer ver uma coisa? Isso aqui é para você aprender, para você ganhar almas, tá? Eu ganho muita gente assim. Imagina que aqui tem um vaso muito bonito. E aí tem um católico dizendo, aquele vaso é de madeira, gente, invernizada. Aí tem um espírita falando, que madeira, rapaz, aquilo lá é gesso. Aí tem um evangélico falando, gente, aquilo não é madeira, nem gesso, nem... aquilo é vidro. Aí fica aquela discussão, de longe... Parece que os três estão certos. Parece madeira, parece gesso e parece vidro. Não, vamos examinar de perto. Aí você traz para perto. Quando você examina, você descobre por dentro que era um vidro mais fosco e por fora foi trabalhado. Cara, parecia madeira, mas não era. Parecia gesso, mas não era. O que era? Vidro. Ei, olha para mim. De longe, parece que todos os caminhos levam a Deus. Quando você começa a examinar, só Jesus traz o homem de volta para Deus. Guarda esse exemplo e você vai ganhar muita alma para Jesus. Muita alma. Então o que existe são segmentos, religiões. Mas quando você vai examinar as escrituras, você descobre se aquele vaso era madeira, gesso ou vidro. Quem entendeu, diga amém. Examine as escrituras. Aí, mas quem estava perto de mim eram os espíritas. Eu fui para o espiritismo. Por que eu saí do espiritismo? Porque um dia eu fui ler sobre Allan Kardec, não o Evangelho segundo o Kardecismo, mas eu fui ler a biografia de Allan Kardec. E lá na enciclopédia britânica diz, ele morreu cheio de demônios, perturbado. E antes de morrer, Kardec disse, estou morrendo e não sei o que é a verdade.
À medida que Jesus afirmou, eu sou a verdade, o homem que eu estava seguindo disse, estou morrendo e não sei o que é a verdade. Por isso que eu larguei o catecismo. Ensine o seu filho, desde pequenininho, que existe um Deus. E que esse Deus é nosso Pai. Deixa eu te falar uma coisa muito forte. Por favor, ensina para o teu filho que Deus também é Pai. Nós temos um Deus que é Pai. Um Deus que é nosso Pai. Porque deuses, a Bíblia tem muitos, com letra minúscula. E interessante, que talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu já vi muitos pregadores dizer, Jesus é o caminho de volta para Deus. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus veio para trazer o homem de volta à filiação. Por isso que ele ensinou, quando orar, diga, Pai Nosso. Jesus vem trazendo o homem de volta à filiação. Então não ensine só para o seu filho sobre Deus. Ensine para o teu filho relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Isso vai fazer toda a diferença. Porque senão o seu filho vai achar que Deus é um Deus carrasco, como eram os deuses pagãos. Ou você faz o que Deus mandou, ou Ele te castiga. Lembra quando alguns aqui eram católicos, como nós aprendemos no catolicismo? O que os católicos ensinavam e ensinam até os dias de hoje? Não faz isso, senão Deus castiga. Não faz assim, senão Deus castiga. É ou não é assim que nós aprendemos desde criancinha? Não faz isso, menino, Deus não gosta. Por quê? Porque na cultura de Israel, na cultura dos árabes, era o seguinte, todos eles tinham seus deuses, e os deuses deles viviam na alta retribuição. Faz o bem e o teu Deus te abençoa. Faz o mal e o teu Deus te castiga. Quando o Império Romano dominou o mundo, eles trouxeram a crença dos deuses para dentro da Igreja Católica. E a ideia continuou. Faz o que os deuses querem ou ele castiga. Faz o que o teu Deus quer ou ele castiga. Quando você tem que ensinar a misericórdia e o amor do teu pai. Meu filho, faz de tudo para você não errar. Mas se você errar, tem um advogado que intercede no céu por você, filho, que vai interceder junto ao nosso Pai por você. Ensine o amor e o perdão do seu pai, não um Deus carrasco. Por que nós vemos hoje muitas pessoas que desviam da igreja? Ah, não, porque eu estava fazendo coisa errada, não queria mais ir na igreja. Porque talvez eles nunca entenderam Deus como um pai que perdoa e dá chance para o camarada consertar a vida. Eles entendiam o quê? Eu estou errado, Deus não me ama mais. Eu estou errado, Deus não me quer mais. Eu estou errado, para que eu vou na igreja se eu estou vivendo assim? E eles ficam vendo Deus como um Deus retributivo. Você não fez o bem, então agora você merece o castigo. Por isso que Jesus não trouxe o homem de volta para Deus. Ele trouxe o homem de volta para o Pai. Adão e Eva ia gerar uma geração, filhos. A geração se corrompe pelo pecado. Mas Jesus traz o homem de volta à ideia inicial, de volta a ser filho. Agora vem, ensina os seus filhos sobre Deus como Pai. Ensina ele. Ensina, pede sabedoria para Deus, dá um linguajar para você dentro de cada faixa etária dos seus filhos, para que você comunique com aquele que é criança, para que você se comunique com aquele que é adolescente. Ensine as bases principais do cristianismo: amor, perdão, compreensão. Uma vez, uma pastora ficou muito revoltada, porque o filho de 16 anos foi para o ensaio, e quando o filho voltou para casa, voltou bem mais cedo, nervoso, porque ele tinha sido afastado do louvor por alguns dias. E a mãe ouviu a versão do filho, e o que ela fez? Ligou para a líder do louvor e deu um esculhambo na líder do louvor, e o garoto estava completamente errado. E a pastora errou, e foi passar a mão e alisar o filho, e protegeu o filho numa questão errada. Ela perdeu uma grande chance de ensinar, de alinhar o filho e de propagar perdão no coração do filho. Filho, você acha que você está certo? Você está errado, filho.
O louvor é coisa séria, você levou na brincadeira, você quebrou o acordo que vocês fizeram. Você vai voltar lá, filho, e vai pedir perdão para a tua líder e vai falar que vai ficar afastado o tempo que for necessário. Ela perdeu a chance. Depois eu falei para ela, que ela é minha amiga pessoal, eu falei para ela, não, irmã, você devia ter feito isso, você não fez. Você propagou rebeldia no teu filho. Você propagou que mesmo quando ele estiver errado, ele pode correr para você e você vai apoiar o que ele está fazendo de errado. A justiça vem antes dos seus filhos. Nunca esqueça disso. A justiça já existia, ela é pré-existência. A justiça existe junto com Deus, e Deus é autoexistente. Ele sempre existiu. Eu falei pré-existente, desculpa, é autoexistente. A justiça sempre existiu. A justiça vem antes dos seus filhos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Cuidado para não propagar injustiça, protegendo o seu filho, quando ele merecia ser corrigido e alinhado. Quem entende, diga amém. Mas é meu filhinho, é minha filhinha. A justiça vem antes. Então ensina ele a pedir perdão quando erra. Princípios do cristianismo. Ensina ele a liberar perdão. Seu filho adolescente está compartilhando que estão prejudicando ele na escola. A tua filha, aquela menininha linda, está falando que estão prejudicando ela na escola. Aproveita e fala, filha, é assim mesmo, eu já passei isso na vida. Agora, filha, perdoa. Ora por ele e por ela e libera o perdão. O seu filho é jovem e está super chateado com os 20, 22 anos de idade, ele vive com você, mora na tua casa e está chateado porque no Facebook estão bombardeando ele com brincadeiras e com palavras que está prejudicando. Filho, você vai liberar o perdão. Mas essa coisa, você vai liberar, filho. Você não é cristão, filho? Você não serve a Cristo? Ensine andando assentado a todo tempo. Ensina os seus filhos, dá testemunho de você. Dá testemunho de você. Filhão, o seu filho está passando na rua e vê um bêbado. Olha lá, pai, o bêbado. Meu filho, você sabia que o pai já foi bêbado? O quê, pai? Você já fui bêbado. O Deus, ele me privou de filhos. Mas Deus, ele me deu sobrinhos que hoje são órfãos e a gente tem uma proximidade, moram pertinho de casa. Estamos sempre juntos, inclusive eu viajo, eles ficam lá com a minha esposa. E é uma ligação tão forte que quando a minha esposa estava grávida, eu via a minha sobrinha, do jeitinho que ela é, eu via a minha sobrinha. E na verdade, meu filho depois teve um probleminha, acabamos perdendo nosso filho. E a sobrinha que eu sonhava quando a minha esposa estava grávida é a menina que hoje é uma jovenzinha, que convive com a gente bem de perto. Depois eles ficaram órfãos de pai, e aí a gente assume essa paternidade. Quando a minha sobrinha tinha 6 aninhos, nós estávamos andando na rua, e ela falou assim, tio, ai que medo tio, o bêbado tio. Falei, filha, não precisa ter medo de bêbado. Aí nós chegamos em casa, eu sentei ela no meu colo, falei, filha, você viu aquele bêbado? Falei, ela vi, tio. Eu falei assim, filha, o tio foi pior do que aquele bêbado. Tio, aí eu fui contar a minha história para ela. O tio bebia, o tio fazia isso, o tio fazia aquilo. E fui contando para ela. Passou uns diazinhos, foi uma amiguinha na casa dela. Aí ela estava lá, isso aqui é meu tio, não sei o que e tal. Sabia que meu tio já foi bêbado e Jesus libertou ele? É assim que funciona. Filha, a mamãe já foi uma mulher bem assim, largadona, meio loucona. Mas a mamãe se arrependeu tanto. Jesus entrou no coração da mamãe e eu mudei, filha. Vai ensinando a sua filha as mudanças que foi tendo na tua vida. Vai ensinando para os seus filhos as lutas que você já foi vencendo na vida. Quando você lê o livro de Juízes, quando morre Josué, a Bíblia diz, veio Moisés, passa Moisés, vem Josué, a terra prometida, depois morre Josué, vem o livro de Juízes. O livro de Juízes está cheio de versos dizendo, mas veio uma geração que não temia a Deus, porque seus pais não o ensinavam. Você já parou para pensar se lá na sua casa, você deixar os seus filhos assistir o que eles quiserem, ver o que eles quiserem, e se você não falar de Deus para eles, que eles não teriam nenhuma direção, eles procurariam um monte de coisa errada? Você acha que é normal uma criancinha de 4, 5 anos, uma menininha ficar imitando a Anitta, rebolando, dançando na frente da televisão? Por que uma criança faz isso?
Porque os pais não ensinaram ela a servir a Deus. Ensine sobre as coisas espirituais da parte de Deus. Que Deus é Pai. Ensine o amor, ensine o perdão. Ensine a servir desde pequenininho. A repartir. Filhinho, dá uma parte, um pouco da bala para o menino. Dá um pouquinho de salgadinho para ele. Não, não dou. Ensine a repartir desde criança. Ensine a servir, a ajudar. Filhos, ó, seu amigo ali está precisando de ajuda, meu amor. Vai lá ajudar ele. Ajuda ele, ele não está conseguindo fazer. Ô minha filha, você já tem 15 anos, está vendo a tua amiga fazer sozinha. Ajuda ela ali. Não tem... Aí o adolescente é tudo para frente. Ah, mãe, ela que se vira não, filha, vai ajudar ela. Ensine a todo tempo, todo lugar. Ensine a servir, ensine a amar, ensine a perdoar, a pedir perdão. Ensine a mudança de vida que já teve na sua vida, as transformações. Ensine a ser fiel a Deus. Ensine a ser fiel a Deus. Filha, você já está com 12, 13 anos, né? Logo, logo você vai pensar em namoro, né? Se já não estiver pensando, né? Mas logo, logo você vai pensar em namoro. Filha, deixa o papai falar uma coisa para você, a mamãe falar uma coisa para você. Nunca troque Deus por homem nenhum. Nunca troque Jesus por mulher nenhuma. Às vezes eu fico revoltado, irmãos. A palavra é essa, não é outra. Vem aquela adolescentezinha na igreja, 13, 14 anos de idade. Você está fazendo de tudo para colocar coisas boas nela. Para ensinar coisas boas para ela. Ela não faz nada. Exemplo, né? Que nem todas são assim. Aí ela começa a namorar um infeliz do mundo. Um cara que não tem nada para dar para ela. Por mais que nós ensinamos, incentivamos, não. Aí começa a namorar. Tudo que o infeliz pede, a cabeçuda faz. Não quero mais que você vá da casa dessa amiga. Corta esse monte de amigo do Facebook. Ela vai lá, apaga tudo. Gente, dá uma raiva. Mas por que isso acontece, pastor? Moisés, quando desce do monte, Josué, ele briga com Moisés, ele briga com Arão, porque Arão fez o bezerro de ouro. E lá em Êxodo 32, verso 22, Arão diz para ele: ó Senhor meu, não se ire comigo, você sabe que o povo é propício para o que é mal. O homem, a moça faz isso porque a carnalidade dela é propícia para o que é mal. E quando ela estava sentada aí, ela não abriu o coração o suficiente para que Deus entrasse e realmente mudasse por dentro. Essa é a grande verdade. Ensine os seus filhos sobre serem fiéis a Deus, não trocar Jesus por um time de futebol, não trocar Jesus por um namoradinho, por uma garotinha de perna grossa e um sorriso bonito, não trocar Jesus por nada. Ensine a ele a servir Jesus antes e acima de qualquer coisa. Ensine ele ser fiel no dízimo e na oferta desde pequenininho, porque é um princípio bíblico. Se for fiel no pouco, te coloco sobre muito. É um princípio bíblico. A minha sobrinha que eu falei, a Beatriz, nós desde pequenininho, principalmente a minha esposa, ensinou ela a ser dizimista. 3 anos de idade, 3 anos, ela ganhava 10 reais do pai dela. Pai, quanto que é o dimo? Ela falava dimo. O dimo é R$1, troca para mim. Dava uma moedinha, ela entrava correndo lá em casa. Tia, meu dimo, tia, meu dimo. Ora pelo meu dimo, tia. 3 aninhos. Ora aqui. Aí a minha esposa pegava a moeda, botava na mão. Senhor, não, tia. De joelho é mais forte. Mandava a tia ficar de joelho. Cansei de ver isso. De joelho é mais forte. Ensina o caminho que eles vão andar. Pastor, mas agora, o senhor falando aí, meu filho já é jovem. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Pastor, eu me converti faz só 2 anos e agora meus filhos já são jovens. Nunca é tarde. Vai naquele discurso assim, meu filho, o pai quer te pedir perdão. Perdão, pai? É. Sabe, filho, eu não conhecia Jesus e eu ensinei ou permiti muita coisa errada na sua vida. Eu quero ajustar isso, filho. Filha, a mãe conheceu Jesus faz 2, 3 anos. Eu te ensinei, eu permiti tanta coisa errada. A mamãe quer consertar isso. Nunca é tarde para você recomeçar. Resgata
porque o direito era seu e por falta de entendimento espiritual você perdeu. Resgata. Você tem que resgatar. A palavra dessa manhã é: resgata a autoridade do ensino que está sobre você. Resgata. Primeira fonte de ensino, fonte espiritual. Segunda fonte de ensino, fonte de ensinos escolares. Pastor, mas o senhor falou que não precisa ensinar matemática, geografia. Não precisa. Mas, dobre atenção que isso aqui é forte. O momento que o seu filho vai para a creche, vai para a escola, vai para a faculdade, são hoje momentos mais tensos que nós estamos vivendo. Porque as escolas, elas ensinam o quê? Livre, as escolas são cristãs. Elas vão ensinar o que a mídia manda ou o que a cultura está recebendo. É a hora que fica tenso. Porque o teu filho vai conviver com professores que vão ficar martelando um tempo precioso de coisas que podem corromper seus filhos, de coisas que podem distorcer a verdade dentro deles. Vai ensinar sobre festa junina, que é a festa dos deuses pagãos. Vai ensinar sobre aqueles demônios, saci, mula sem cabeça, boitatá, e chamar isso de folclore. Vai ensinar um monte de coisas erradas. Vai dizer para o teu filho e para a tua filha que se ela já tem 11 anos e 12 anos e ela já sente algum desejo, algum tipo de atração, querer beijar, que primeiro ela tem que se descobrir se tocando. E até mesmo, como eu vi numa reportagem lá de Minas Gerais, motivar a filha para que beije uma garota, para que ela possa depois beijar um garoto e começar a se descobrir se ela vai querer um homem ou uma mulher. Vai ensinar isso na escola. Eu vi vídeos no YouTube, estudando sobre família, de várias escolas, de mais variados tipos de escola pelo Brasil afora. Professores ensinando na sala de aula, na aula de arte, os alunos a dançarem funk. Colocando duplinha, a garotinha, agora, rebita o bumbum para trás. E o garotinho de 11, 12 anos gruda na menina. Eu estava pregando em Taubaté, numa igreja, 8 anos atrás. Um pastor chegou para mim e falou: pastor, atende esse caso. Eu não tenho emocional para atender isso. Eu falei: caramba, hein, meu, você não tem, quer jogar para mim? Aí veio uma menina de 11 anos, coisinha mais bonitinha. Uma bonequinha menininha, loirinha, gente, coisinha fofa. Só que aquelas menininhas de 11 anos, ela era baixinha, mas bem desenvolvidinha de corpo, que já está tudo formadinho. Ela e a mãe dela, madrasta. Eu falei: minha irmã, o que aconteceu, senhora? Ela acabou de ser expulsa da escola. Por quê? Sabe por quê que ela foi expulsa da escola? Porque ela foi flagrada fazendo sexo oral escondidinha na sala com 2 garotos. A inspetora de aluno estranhou o movimento. Tem uma sala lá que fica guardado os objetos quebrados para consertar. Um de 13 anos ficou cuidando. Ela estava lá dentro fazendo sexo oral no garoto de 17. Porque o 17 já tinha cuidado e ela já tinha feito no de 13 anos. Aí agora foram os 3 expulsos. Só que agora todo mundo quer pegar ela, porque ela é uma garota fácil. 11 anos. E aí eu fui conversar com ela, porque você tem que tratar isso, cara. E aí eu, sabe, aquele jeito assim, poxa vida, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar misturado com desespero. Porque podia ser uma filha minha, podia ser uma filha tua, entendeu? Aquela coisa louca, cara. E eu falei assim: filha, você gosta de fazer isso? Ela falou: com 7 anos o meu tio me ensinou. Ah, rapaz. Eu estou falando de uma realidade, de uma cidade vizinha de vocês, que aconteceu há 8 anos atrás. Pensa de 8 anos para cá. Sem contar nas escolas, o uso de droga que tem dentro da escola. E por aí vai. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Para despertar você, para você entender o seguinte: não é normal você deixar os seus filhos apenas estudar e acabou. Você tem que acompanhar de perto. Meu filho, o que os professores andam te ensinando?
O que o professor de história está te ensinando no momento? O que o professor de tal de arte, o que o professor tal está te ensinando? Meu filho, quando falta professor, o que você fica fazendo na sala de aula? Minha filha, quando falta professora, você tem que esperar outro tempo, o que você faz? O que você faz no recreio? Uma vez, eu fiquei meio louco na igreja, eu fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém fazer, mas eu fiz naquela época. Eu estava com muitos jovens na igreja, adolescente, mas muito mesmo. Eu falei, gente, eu quero ver a qualidade espiritual desse povo. Aí eu fiz uma coisa interessante. Foi uma coisa louca que Jesus me mandou fazer na época. Eu peguei os dados dos adolescentes e fui na escola deles. Porque como a maioria deles eram pais não cristãos, eu já imaginei, tá tudo largado, né? O pai não quer nem saber da vida dos garotos. Eu vou lá. E deu certo. Eu cheguei lá, olha, eu sou o pastor fulano. Eu gostaria de saber, o senhor podia me dar informação como que é essa pessoa? E deu certo, o pessoal respondeu. Aí tinha uma garota que na igreja ela era uma glória a Deus, aleluia, chorava. 13 anos a menina. Parecia que era uma coisa de Deus. Quando eu fui ver ela, saber da história dela, senhora, eu queria saber sobre fulano de tal e tal e tal, eu sou pastor e tal. A pessoa, que bom que o senhor veio. Que bom que alguém se preocupa com ela. O senhor sabe, nós estamos tendo problemas sérios com ela. Eu já mandei 3 cartas para a mãe dela não vem conversar com a gente. Eu vou entregar ela para tutelar. Eu falei, ô louco, mas o que está acontecendo? E eu pensando, lá na igreja ela é uma bênção. Ela falou, ela vem para fazer educação física, ela traz um shortinho do Tchan. Que já é aquela coisa que fica sensual, né? Quando acaba, ela não entra para a sala de aula. Ela fica esfregando nos meninos, literalmente. Esses dias, 3 puxou ela para dentro do banheiro dos homens e iam estrupá-la. Só não fizeram isso porque ela é parrudinha e ela saiu na porrada com os 3. Irmão, eu queria matar a mãe dela. Porque a mãe dela nunca se preocupou com ela, literalmente. Mas na igreja parecia uma menina de Deus. Então você tem que, olha para minha mão, alinhar o que os teus filhos estão aprendendo e vivendo na escola e na faculdade, alinhar. Não é porque seu filho tem 23, 24 anos, está fazendo faculdade, que agora ele já é o bambambam e a bambambam não. Porque a psicologia, a neurologia, comprovou que os neurônios só são considerados maduros a partir de 25, 27 anos de idade. A neurologia comprovou que até 25, 27 anos de idade, a pessoa ainda é passiva a ter momentos de bobeira, a dar vacilos grandes. Por quê? Porque aqui ainda não está tudo organizado como deveria. Olha como nós somos uma máquina perfeita na mão de Deus, hein? Tem tudo no momento certo. E outra coisa, que muitos pais não sabem, a personalidade de um indivíduo é formada até 7 anos de idade, comprovadamente. A personalidade de um indivíduo, se vai ser bom ou se vai ser mal, se vai ser amoroso, se vai ser ruim, se vai ser prestativo, se não vai ser prestativo, se forma até 7 anos de idade. Não entendi, pastor. Vou te dar outras palavras, de outro jeito. Até 7 anos de idade é a melhor época para você implantar tudo de bom dentro dos seus filhos. Depois dessa época, a tendência é que ele vai desenvolver dentro do que ele aprendeu naqueles 7 anos. Se você falhar nesse período, você vai ter dificuldade para ajustar lá na frente. Isso é comprovado. É assim que o cérebro humano lê as coisas. É assim que essa mente fantástica chamada cérebro lê as coisas. Um neurônio, nós temos milhões. Um neurônio, tem mais informações do que todos os dados de todos os computadores do mundo. Um neurônio carrega toda a informação sanguínea, de nervos, de ossos, tudo em você. Pastor, não é uma célula? Um neurônio. Célula é uma coisa, estou falando do neurônio, da capacidade de raciocínio. O cérebro lê assim, é assim que ele vê. Então, se você fracassou quando seu filho era criança,
Agora você vai ter que pagar um preço para alinhar as coisas. Quem mandou bobear? Agora vai ter que pagar um preço. E não terceiriza, assume a tua parte. O papel dos pastores é ensinar você, mas meu filho estava no culto. Então você agora cobra do teu filho o que ele aprendeu. É assim que funciona. E lógico, você tem que ser testemunho, né? Porque senão fica feio para você. Agora vamos aqui, um pouquinho mais nesse ponto. Pega o que seus filhos estão aprendendo. Conversa com ele. Não deixa ele se desalinhar. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Por que que nos Estados Unidos tem aquele monte de massacre dentro de escola? Aquele monte de massacre dentro de faculdade? Porque os Estados Unidos começou com muitas faculdades evangélicas. Era uma potência. Lembrando você que dos Estados Unidos foram lançados missionários para muitas partes do mundo. Então o que o diabo pensou? Já que eles são tão fortes de formar cristãos dentro das escolas, vamos atacar as escolas. Por isso que os Estados Unidos é tão alvo das escolas. Aí você começa, tem uma verdade espiritual, tem uma verdade espiritual por trás. Tudo que é físico, toda situação física tem uma verdade espiritual por trás. A mocinha do lado da minha casa de 15 anos foi estrupada e morta. Qual é a verdade espiritual que ela vivia? Essa moça, essa mulher agora que foi morta lá, Marielle, que eu nunca tinha ouvido falar, sem desprezo nenhum, porque ela é lá do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido falar sobre ela. E muita gente nunca ouviu falar sobre ela. Foi morta e tal, foi polícia, não foi polícia, agora parece que foi traficante. Quem será que matou a moça? Não. Qual é a verdade espiritual que tinha por trás dela? Lógico que não compete a eu ficar sabendo, estou só dando exemplo para você. Qual era a verdade espiritual por trás de cada um daqueles 242 jovens que morreram naquela tragédia lá em Santa Maria, naquela balada, Kiss? Existe uma história verdadeira por trás de cada uma daqueles jovens. Jovens que estavam desviados, jovens que conheceram Deus e desviaram, jovens que nunca conheceram Deus. Existe uma verdade espiritual por trás de tudo. Uma coisa que eu gosto muito: todo homem tem uma história, toda mulher tem uma história, e tudo é iniciado no espiritual. Acompanhe os seus filhos. Não deixe eles livres, entre aspas, na questão de escola e faculdade. É a época da festa junina. Filho, senta aqui, deixa o papai te falar sobre festa junina. Nada contra arraial cristão. Todo inverno na nossa cidade, nós fazemos o arraial cristão. O pessoal se caracteriza de pessoa do campo, e tem lá comidas e bebidas típicas. Nada de álcool. Bebida e comida típica comum, né? Filho, um arraial cristão é comum. Agora, a festa junina não. A festa junina, eles cantam que o Pedro fugiu com a noiva. A noiva é de Cristo, a noiva não é de Pedro. Entende a jogada? Lá eles ensinam que você vai pular a cobra. Não é para pular. Jesus falou, vai esmagar a cabeça da cobra. Está entendendo a jogada? Onde eu quero chegar? Filho, é assim. Lá não tem esse negócio, é mentira, é mentira. Filho, é a verdade, a verdade. Mas a professora disse que se eu não dançar, eu não ganho ponto. Nós vivemos em um país que nós temos liberdade à expressão religiosa. Mas tem outras crentes aqui que dançam. As pica-fumo que dance e resolva para onde vai. O crente verdadeiro não dança festa junina. Quem entende, diga amém. O crente verdadeiro não dança festa junina. Ele no arraial de Cristo ele está dançando. Mas na festa junina ele não dança. Para deuses pagãos, para dia de São João, São José, São Pedro, ele não vai. E assim por diante. Ensina. Pastor, eles vão aprender? Vai. Porque a autoridade está com você. Aí você vai para a oração. Pai, em nome de Jesus, a autoridade, a primazia do ensino sobre o meu filho é minha. O Senhor me deu, então em nome de Jesus, que seja tirada essa informação errada, dessa cultura, dessas coisas da mente dele. Olha o que aconteceu com a minha sobrinha.
Minha sobrinha filha, Beatriz, que eu sonhei com ela, aquela história que eu contei para você. A mãe dela chegou para mim e falou assim: pastor, a Beatriz trouxe uma cartinha dizendo que se ela não dançar, ela vai perder 2 pontos. Ela foi lá na secretaria, eu falei como era para ela falar. Diretora, a minha filha é evangélica e nós somos contra a festa junina. Nós entendemos que isso é um costume católico, nada contra, vocês dançam, nós não temos. Ah, não, mas aqui tem umas meninas. Não, nós não dançamos. Nós entendemos nas escrituras que devemos dançar. E eu gostaria que a senhora revesse isso, porque senão eu vou na Secretaria Municipal de Ensino. A senhora não pode obrigar a minha filha a dançar festas católicas. A diretora falou: a senhora está coberta de razão. Nós não podemos obrigar nenhum crente a dançar uma festa católica. Deram uma provinha para ela, ela fez a provinha e tirou nota. Nunca gostou e nunca foi em festa junina. Nunca. Ensina que ele aprende. Terceiro e último, para terminar a mensagem. Terceira fonte de ensino. Fonte de ensino natural. É aquela que dia a dia você vai convivendo. Aquilo que se aprende com os amigos na rua, aquilo que se aprende com os vizinhos, aquilo que se aprende na internet, aquilo que se aprende assistindo TV, aquilo que se aprende vendo desenho. Aqui que entra a todo tempo, em todo lugar, vai ensinando seu filho. Quando eu falo ensinar, é ensinar com amor, é ensinar com autoridade. Autoridade não é ditadura. Você tem que me obedecer e acabou. Está pensando que só que você tem 17 anos eu não te meto a mão na cara? É ensinar com amor e autoridade. Sabe como você exerce a autoridade? Está vindo um caminhão em alta velocidade, 10 toneladas de mercadoria. Aí tem uma pessoa do tamanho da pastora Luana, que a pastora Luana é de estatura baixa. Mas ela está trajada com uma roupa de uma policial rodoviária. Ela apita e faz sinal para encostar. Ela é baixinha de estatura, mas o camarada respeita a autoridade que ela está revestida. Quem entendeu, diga amém. Ele respeita a autoridade que ela está revestida. Então você não precisa gritar com os filhos, a não ser que seja necessário. Em último caso, você exerce autoridade, não é ditadura. Eu sei que alguns pais aqui, eu sei que algumas mães aqui, para resgatar isso, vai ter que consertar muita coisa em você primeiro. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Muita coisa vai ter que ser consertada aqui em você primeiro. Porque é triste, mas é verdade. Tem pai e tem mãe aqui, que de princípio vai ter dificuldade de estabelecer isso. Porque o filho tem um monte de defeito para apresentar e apontar o dedo em você. Então você vai ter que usar aquele discurso verdadeiro: filho, o pai está procurando acertar. Depois de tudo que eu ouvi, e eu tenho ouvido, eu estou procurando alinhar. Filho, a mamãe está procurando acertar na vida. E nós vamos acertar juntos. Eu vou corrigir, você também, filho. É assim que funciona. Ensinos naturais. O meu sobrinho, ele fica muito lá em casa. Volta e meia eu dou uma passada. O que você está assistindo, filho? Estou assistindo tal desenho. Você está assistindo, filho? Tal desenho. Como que é esse desenho? Acompanhando de perto. Pegando desde pequenininho o que assiste, o que está vendo. Por que os adolescentes vivem hoje uma fase de ficar vendo muito youtubers na vida? E aí eu fico vendo aqueles camaradas com tal de desafio, matando criança porque fica jogando aerosol de perfume no rosto, perfume de aerosol. Sabe qual é o problema? Enquanto nós não entendermos quem é Jesus, você não se encontra com você mesmo. Quando você entende quem é Jesus, você entende quem você é. Porque aí você entende quem é Cristo, você entende onde você está em Deus. Mas enquanto um adolescente não entender quem é Cristo, ele vai ficar curtindo um monte de youtuber babaca que tem por aí afora. Um monte de camarada que não tem o que fazer na vida. Que, além de não ter Deus, é perturbado.
Porque eu vejo cada idiotice que eu falo, gente, eu não consigo acreditar que esse cara falou isso e tem 300 mil pessoas que curtiram e que assistiram. E às vezes vai mais, né? 1 milhão, 2 milhões. E assim por diante. Procura saber quem que os seus filhos estão, o que eles estão vendo na internet. E eu vou falar uma coisa aqui que é contra o que a cultura anda ensinando, mas é assim mesmo, é para bater de frente mesmo. Você tem autoridade para chegar para o teu filho adolescente e falar para ele, filho, deixa eu ver seu WhatsApp. Você tem autoridade para isso. Pastor, mas lá na escola, eles dizem que tem que dar a liberdade do filho. Dê a liberdade sexual. Pai não tem que ficar vendo filha de 3, 4 anos tomando banho. Tem a mãe para isso. Mãe já não tem mais que ficar vendo filho maiorzinho tomando banho. Não é mais para isso. É essa liberdade. Aí você não cuida do seu filho de perto. É a minha privacidade. Ele tem 13, 14, 15 anos. Aprendeu na escola. Minha privacidade, pai. Aí o pai chega e fala assim, meu filho, quando eu tiver 45 anos, eu vou ter que fazer um exame chamado exame da próstata e vou enfiar o dedo na minha privacidade. Só que se não fizer isso eu morro, posso morrer. Pode rir, irmão. Vou enfiar o dedo na minha privacidade. E vai ser um estranho. Vai ser um estranho, viu, filho? É a minha privacidade. Mas é pro meu bem. Então, meu filho, meu filho, você não tem experiência de vida que eu tenho. Escute aqui, adolescentes e pré-adolescentes, que tiver aqui, jovenzinhos. O seu pai e a sua mãe não sabem mexer no celular, desmontar, montar e entrar nas internet como você sabe. Ele não sabe, mas ele tem experiência de vida que você não tem. Eu estava na época que eu tinha Facebook. Não tenho mais. Graças a Deus faz mais de um ano que eu larguei a mão de Facebook. Estudos da Austrália e Canadá comprovaram. Facebook está deixando as pessoas depressivas. Ai, pastor, ora por mim, eu estou com depressão. Às vezes não sai do Facebook. Fica vendo as pessoas vomitar a alma. Colocar um monte de coisa. Você sabe que a pessoa vive mal dentro de casa e fica botando foto. Casamento feliz. Meu filho querido. E está passando... Mas deixa para lá. Aí na época eu tinha Facebook. A minha sobrinha tinha 11 anos na época. Tirou uma foto normal, que ela é bem comportadinha, colocou lá. Aí um palhaço de um moleque de 13 anos, linda, maravilhosa, encantadora, perfeita. Aí eu entrei. Falei assim, rapazinho, fulano de tal, quem é você? Olha, eu não gostei de seus comentários. Fizesse um. Você está dando em cima da minha sobrinha? Eu vou na escola ver de perto quem é você. E vai eu e o pai dela. Na época meu cunhado era vivo. Aí ela botou embaixo, é isso aí, tio. Tem pai e mãe. Escuta. Eu tenho 3 amigos pessoais. Os 3 viveram crente. 2 eram pastor, o outro não. 3. Mesma história, filha com 11, 12 anos. Pegaram a filha tirando foto nua e mandando para amiguinho que conheceu no WhatsApp. Um deles, camarada empresário super conhecido. Ah, eu mando a foto, você tem aquele aplicativo que a foto aparece depois, só me tenho. O garoto mentiu, congelou a foto dela e jogou na rede social. Não dá nada, porque é tudo criança. Olha, e para tirar a dor de um coração de um pai desse? Da igreja, estou falando de gente da igreja. Acompanha, lá na Salvação e Glória eu bato em cima. Não deixa seu filho deitar e rolar no celular, não. O responsável pela vida dele é você. Mas a privacidade, deixa, isso é coisa... A mesma justiça que disse, não pode bater no filho. Não, mas as palmas é bíblica. Pá, não pode. É a mesmo ensino demoníaco que diz que você tem que respeitar a privacidade. Respeite a privacidade da nudez dele, respeite a privacidade de alguns momentos dele, mas no que se diz respeito a se socializar com as pessoas... Ah, buzinou um carro, seu filho de 16 anos vai sair, buzinou um carro. Onde você vai, filho? Vou sair com os amigos da escola. Ô, meu filho, não, calma aí. Eu quero ver a carinha dos seus amigos, pede para eles entrar aqui, filho. Quero ver a cara. Aí vem um todo esquisitão.
Você não ia saber que se teu filho está andando com todo esquisitão, se você não pedisse para os filhinhos dele, os amiguinhos entrassem. Eu estou ensinando você a resgatar a autoridade do ensino e não perder teu filho debaixo do teu nariz. Porque a pior coisa que tem é perder os filhos debaixo do próprio nariz. Filha, você precisa entender que a mãe faz isso porque te ama. Você precisa entender, meu filho, que o pai faz isso porque te ama. Agora o mais punk e forte eu deixei para o final. Ensine seu filho sobre coisas sexuais. Ai, pastor, vai mexer? Ele vai. Tem que mexer, ensinar coisas sexuais. Você viu como que a mídia está correndo para ensinar coisas sexuais para os nossos filhos? Você já viu? Eles não estão devagarzinho com timidez não, filho. Saiu aquela boneca do inferno, que é uma bonequinha que por baixo da saia tem um piu-piu, um pintinho, um brauliozinho. Você acha isso normal? Uma menininha da nossa igreja chegou e falou: mãe, lá na escola a menininha mostrou, está de vestidinho, cabelinho, a menininha tem pintinho. Pode isso, mãe? Pode isso? Ô Arnaldo, pode isso? Não, é falta, tem que tirar do jogo. Não, gente, pelo amor de Deus. Vai. Usa um linguajar que a criança entenda. Proteja a emoção dos seus filhos. Proteja a emoção dos seus filhos. Você tem que entender que aqui as pessoas sofrem a criança tem condições emocionais muito diferentes da nossa. Ela tem capacidade de armazenar coisas e aquilo mexer com ela a vida toda. Esse meu sobrinho filho, o Lucas, ele tem 6 anos, o pai dele morreu, ele tinha 3. Ele viu o pai morto, o pai levou um choque elétrico, caiu lá da árvore, morreu tal. Ele viu o pai morto. Aí alguém chegou para ele falou: cadê o papai? Papai foi viajar, filho, foi morar no céu. Escuta. Antes de eu vir para cá, na quinta-feira, eu vim na sexta. Na quinta-feira, ele estava pentelhando. Eu falei: Lucas, o tio tá... Ô, meu filho, deixa o tio fazer aqui. O tio tá com pressa que o tio vai viajar. Quando eu falei que eu ia viajar, ele começou a chorar. Eu não quero que o senhor viaje, eu não quero que o senhor viaje, eu não quero. Por quê? Porque no psicológico dele, o pai foi viajar e nunca mais voltou. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que eu quero dizer com isso? Protege a emoção dos seus filhos. Ensina a ele coisas simples. Filhinho, não fica deixando nenhum menino maior que você ficar vendo seu piu-piu, não. Ensina a ele um linguajar. Pai, me dá sabedoria de como eu vou me comunicar com meu filho. Cuidado para não acelerar, para que seu filho fique adulto antes do tempo. Escuta isso. Adultização é o nome. Lembrei, adultização. É quando pega uma criança e vai trazendo para a criança coisas adultas. E agora aqui algumas pessoas vão apanhar. E apanha gostoso, se não falar aleluia, pode falar aleluia. Crente que protege os filhos, não fica falando para filhinho 4, 5, 6 anos de idade, vai namorar fulano, quando crescer vai... Isso não é conversa de criança. Namoro não é conversa de criança. Namoro é conversa de jovem e de adulto, não é conversa de criança. As crianças estavam lá em casa esses dias, semana, brincando, eu tomando tererezinho lá na varanda de casa, tinha 3 crianças brincando. Meu sobrinho, mais 2 menininhas. Aí uma de 6 anos falou assim: Lucas, agora é o seguinte, esse bonequinho e esse estão namorando. Eu falei: Manu, não, meu amor, brincar de namoro não, criança não namora. Não, tio, é só brincadeira. Nem em brincadeira, Manuele. Ela é filha do pastor auxiliar da nossa igreja. Tá bom, tio, vamos brincar de outra coisa. Criança não namora. Criança brinca de tudo. Mas criança, você não vai ficar adultizando ela, deixando ela brincar com coisas que é de adulto, com assuntos tão sérios como esse. Aí a criancinha, não, quando crescer vai namorar fulana, quando crescer 3 aninhos, você gosta dele? Aí ó, já tá pintando um clima. Ô irmão, não leva a mal não, irmão, eu não gosto dessas brincadeiras. Ela é criança. Criança não brinca de namoro. Eu não fui ensinado assim. Eu tinha 8 anos, eu tinha uma amiguinha de 8. Eu não era cristão, nem ela. Fomos brincar de namoradinho, fomos brincar de papai e mamãe. Aí nós estávamos na varanda dela,
e pegamos uma mesa, colocamos lençóis por cima e deitamos embaixo da cama como se fosse papai e mamãe. Aí fomos deitar de conchinha. Aparentemente inocente, 8 anos e 8 anos. Deitei de conchinha. Foi uma experiência diferente. Eu comecei a ver aquela menininha de uma forma muito mais diferente. Comecei a me apaixonar por ela com 8 anos. Até então não tinha nada. Era só uma brincadeira. Aqui dentro eu já estava sendo mexido. Então, não adultize as crianças. Criança tem que ser criança. Quem está entendendo, diga amém. Filho, não assiste isso não. Isso aqui não... Papai do céu, meu filho, não ensinou a gente a gostar dessas coisas, é diferente e tal. Você entende? Olha, pai, a Anitta, olha como que ela... Olha aqui. Filha, ó, nós temos que orar para Jesus salvar a Anitta, né? Para Jesus fazer uma obra na vida dela. E assim por diante. Uma irmã da minha igreja, filho dela tinha 12 anos na época, hoje ele já é bem maior. Pastor, meu filho chegou para mim e falou, mãe, quando nasce pelo aqui é porque eu já sou um homem, que eu estou cheio de pelo aqui agora, mãe. O que eu faço, pastor? Eu falei, opa, é homem, põe o pai para conversar com ele. É mulher, a mãe conversa. Põe o pai para conversar com ele. O pai vai explicar para ele que agora ele está na puberdade. Que agora... Antes as meninas abraçavam ele, era normal. Agora ele vai sentir um negócio chamado tesão. Tesão, ele vai sentir tesão. E o pai que se vire para explicar o que é tesão. E sexo oral e sexo anal? Explica, sexo oral é de hora em hora, anal é de ano em ano. Brincadeira. Brincadeira. Agora falando sério. Só mais uns minutinhos. Pessoal do louvor, pode vir para cá, pessoal do louvor. A canção sobre a família. Estou terminando. Olha só, olha para mim que estou terminando. O pai vai explicar, meu filho, agora você vai começar a ter desejo sexual. Essa é a hora difícil, filho. Mas essa é a hora que você não pode se perder com a pornografia, porque vai entrar demônio na tua vida. Pornografia é filme assim, assim, assim. Meu filho, essa é a hora que você vai passar a ter mais respeito pelas mulheres. Essa é a hora que você vai ter mais respeito pelas mulheres. O que Deus espera de você, meu filho, o que eu e sua mãe esperam de você é que você case virgem. Que você namore, lá na frente você namore com uma moça de Deus. Que você honre ela, case com ela. A menina menstruou, você que tem filha. Menina aí, ou que já é mocinha. A filha menstruou. A menstruação marca o ciclo de que agora ela virou uma mocinha. A mesma coisa, para ela agora, o abraço do garoto não é mais um abraço de amiguinho. Agora já dá um arrepiozinho, já dá uma esquentadinha. Agora ela já está naquela fase de sentir calor de noite. E você, irmã, entende bem o que é esse calor. Um calor, uma vontade, uma perninha esfregando uma na outra. Pastor, mas por que você está falando tão aberto assim? Porque a mídia fala aberto e a gente fica cheio de e aí nós estamos levando de goleada nessa porcaria. Estamos levando de goleada dessa cultura corrompida, levando de goleada da escola, dos amigos dos nossos filhos, e a gente fica, ai que vergonha. Aí a sua filha agora tem 12, 13 aninhos, já virou mocinha, de noite ela já tem aqueles momentos de calor. Ela vai chegar para você, mamãe, ou você vai descobrir que volta e meia agora o peitinho dela já fica durinho. O que é isso, mãe? Por que tá assim? Aí você, mãe, tem que resgatar a autoridade.